Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Riachão através da Fundação Gregório de Matos, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Saudações a todas as pessoas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terreiros da Memória Podcast. Espaço de fala e escuta, onde a língua se comunica nas ondas sonoras de um tempo de raízes fortes, onde a boca tem fome de mundo. Eu sou Jess da Silva. E eu sou Lucas Brasil. Esse que vos fala hoje faz um convite a vocês para a nossa última parada. Mas como todo fim é começo, não fiquem tristes, porque a viagem vai ser muito boa. Hoje vamos até a Península de Tapajipe, na cidade baixa de Salvador, conhecer um pouco mais das memórias de uma casa que imperava sobre as águas da Baía de Todos os Santos. Você já ouviu aquela cantiga que fala que ainda tem caboclo debaixo da samambaia? Pois bem, esse lugar encantado é uma prova de que ainda tem caboclo não só debaixo da samambaia, mas por cima do mar também. Ainda tem caboclo no Tumba do Mar. O terreiro Tumba do Mar esteve localizado nas palafitas do bairro de Massaranduba desde a década de 1960 e foi fundado por Nair dos Santos, Mameto de Inquice de Digina Senameã, iniciada para Angorô pelas mãos de Maria José de Jesus, a Mameto Derê Lubidi da tradicional Casa de Candomblé Angola Tumba Jussara. Bom, o que sabemos é que Mameto Senameã, junto ao seu marido, conhecido como seu Cachoeira, foi parar nessa periferia urbana chamada Alagados, Rua Dom Sebastião Leme, número 78, onde palafitas predominavam em grande parte do perímetro da enseada dos Tainheiros, abrangindo não só o bairro da Massaranduba, como Ribeira, Uruguai, Vila Rui Barbosa e Lobato. Foi lá que Mameto Senameã, com a ajuda do seu marido, construiu a casa de culto em Quices e Encantados. Joselito Crispim, neto da Mameto e fundador do grupo cultural Bagunçaço, também sediado em Alagados, narra as memórias do lugar onde nasceu. Então tinha a sala, eu lembro, logo a sala principal, o quarto da minha avó, e depois vai seguindo. E aí tinha o roncó, o barracão, lembro bem do quarto do santo, porque tinha lá os brinquedos dos herês, que eram brinquedos bonitos, e que a gente, como criança, fugia para ali para brincar com aquelas bolas coloridas transparentes, os chocalhos, os brinquedos, que eram brinquedos de crianças, né, que a gente não tinha acesso por ser pobre, mas tinha muito lá na nossa casa por conta dos herês. E ao fundo da casa, assim, tinha lá ao fundo, que aí o fundo já era um pátiozinho que tinha o tanque de água, dava para ver as canoas passarem ali, onde eu lembro de minha avó arrancando meu dente lá uma vez, ela prendeu uma linha no meu dente e ir para dentro do barracão para puxar o dente. É de onde eu descobri o mundo, né? Encontrei e descobri o mundo. É o meu lugarzinho encantado. A história da chegada da família de Crispim ao Tumba do Mar é surpreendente e diz muito sobre as conexões ancestrais que vão se refazendo nas nossas vidas. Jovelina Maria Cesária dos Santos, de Digina Unguelê, antes de se tornar a Caiá e Cairi do Tumba do Mar, fez uma travessia que, nas palavras do próprio Crispim, atualiza o trauma da escravidão para a população negra. Vinda do município Acupe, em Santo Amaro, Mameto Unguelê foi mandada do Recôncavo a Salvador de Saveiro para trabalhar como doméstica, algo que era corriqueiro. Ao chegar aqui, após um período trabalhando na casa de uma família no bairro da Calçada, Unguelê se reencontra com sua ancestralidade, quando começa a frequentar o terreiro Tumba do Mar. E é lá que, numa ocasião, ela acaba bolando no santo, entrando em um estado de transe profundo, onde o inquice demonstrava a necessidade da iniciação. Agora, vocês devem estar se perguntando, que ligação é essa tão forte de Unguelê com o Tumba do Mar?
é tudo muito, muito incrível, porque a minha mãe sai de Acupe, né, com 12 anos, 13 anos, de um saveiro, em direção a dar uma noite de viagem, pela Baía do Santos, em direção ao mercado da Conceição, né, Conceição da Praia, e era comum, naqueles anos ali, de 50 e pouco, né, ela nasceu em 49, então 10 anos depois, 59, 60, 61, 62, provavelmente, ela vem entregue pelos parentes, que a mãe dela morreu de parto dela, né, por isso o nome dela é Jovelina Cesária, foi criado pelas tias, e é normal que a criança, com a menina nessa idade, já não tem mãe, é criado para dar uma sorte para jovem. Então mandam ela num saveiro de Acupe, que é um povoadozinho ligado a Santa Amada da Purificação, distrito, e ela vem de saveiro porque era uma prática, as famílias do Record entregar suas meninas negras todas ao mestre saveireiro, né, que era um homem de respeito, era alguém querido, de respeito, para trazer as crianças, as meninas, à Conceição da Praia, e lá eram escolhidas pelas madames para trabalhar nas casas. Se isso não é um novo percurso de escravidão, que a gente veio de África, agora de Acupe, que é o recôncavo, que tinha quilombo lá, não, nada mais é, né? Então, essas crianças vinham negras e eram escolhidas pelas madames, o mestre saveireiro entregava, era uma coisa de respeito, porque todo mundo se conhecia nessa Bahia, né? E o pagamento quinzenalmente dessa menina era dado ao mestre saveiro, que levava para a família. Então, minha mãe veio para a casa de um parente, inicialmente, depois foi parar na casa de um relojoeiro, classe média, média. E ela trabalhou para essa gente toda a adolescência, tá? Eu acho que até em um dado momento ela vai passear, quando ela começa a tomar corpo com uma amiga, e vão parar lá nesse terreiro. Esse pessoal morava na calçada, naqueles sobrados, antigamente tinha uns sobrados classe média, o cara era relojoeiro ali na calçada e tinha um sobrado ali na calçada. E eles vão, e ela vai para assistir um candomblé e vai parar lá no terreiro Tumba do Mar. E lá, bola, alguma coisa assim, e aí ela ganha uma mãe, né? Porque ela faz o santo. E quando você vai estudar a história do Tumba Junsara, o Tumba Junsara nasce em Acupe. Então, esse lugar do terreiro que se ressignifica a família, né? Pega os fragmentos que a escravidão nos causou e reconstrói a idade de unidade familiar, de mãe, de acolhimento, né? Então, ela não sabia, mas depois a prima dela também é filha do Tumba Junsara, aquela que criou ela lá no Acupe, e minha avó era filha do Tumba Junsara. Então, a família se reencontra. Para mim é muito confuso, porque parte da família de minha mãe, que era de Acupe, também estava no Tumba Junsara, e minha mãe estava no Tumba do Mar, filho do Tumba Junsara. Então, como eu era pequeno, tio era todo mundo, porque eu tinha tio de verdade consanguíneo que era do candomblé, eu tinha as tias e as avós, os avós que eu ganhava ali. Então, a criança começa a dimensionar que estar aqui é parente mesmo, nunca foi muito diferente quem é parente e quem é consanguíneo. É parente, é um parentesco visceral mesmo, assim, de verdade. Pois é, como aqui não acreditamos em coincidência, os caminhos a levaram para esse retorno porque era para ser. Coisas que só os ancestrais sabem explicar. E foi lá no Tumba do Mar que Jovelina Unguelê deu luz aos seus filhos gêmeos no dia 10 de outubro, Joselina Crispina e Joselito Crispim. Assim conta Crispim no seu livro Bagunçaço. Para muitas comunidades africanas e da diáspora, o nascimento de gêmeos, ou mabaços, como são chamados nos candomblés Angola, é sempre motivo de comemoração, pois simboliza a chegada de muitas bênçãos para a família. E foi assim que a comunidade do Alagados ganhou um motivo para comemorar anualmente o dia 10 de outubro, servindo caruru para todo mundo. Eu imagino que festa bonita devia ser, com os hereis das Muzenzas todos soltos por lá, celebrando o nascimento dos mabaços. E não era só o caruru que era motivo de festa. Mameto Sinameã cumpria suas obrigações com os inquices e encantados no Tumba do Mar, com as cerimônias de Angorô e Caboculinho, inquice e guia da Mameto, tendo um lugar central na comunidade. Olha, eu lembro, né, assim, vou ser rápido do momento, eu tinha muito medo quando ia ter festa. Lá tinha minha avó,
essa ainda mesmo, porque ela era de Nanã, né? De Oxumaré. Lá o caboclo, como candomblé de agora, era caboclinho, que era o caboclo dele, meu avô caboclinho, que é muito incrível, que eu digo, Freud não nos explica de jeito nenhum, porque até hoje, 7 de setembro, a gente põe as frutas e tudo. Então, eu tenho um avô, a minha avó era perene, porque ela faleceu, mas o caboclinho, quando eu estiver vivo, era meu avô, porque ele vinha uma vez ou duas, ou quando tinha uma coisa especial, mas quando ele vinha, ele me entregava o arco, a flecha dele para eu segurar, aquele ritual todo, que é meu avô caboclinho, é meu avô afetivo, minha imagem masculina da minha avó era esse avô, né, que eu não conhecia o outro, o que foi embora. E ele era o centro da coisa, o caboclinho, e as festas de orixá mesmo, de Inquice, que era nas épocas de Oxumaré, tinha uma ligação muito grande com o parque, com a Baité, né? Essas coisas de caboclinho iam lá para a Baité, aquela coisa toda, ia todo o terreiro, era um passeio maravilhoso, mas também tinha coisas no Parque São Bartolomeu, já que ela era de Oxumaré, então tinha aquele momento que o terreiro todo ia ter o candomblé dentro do Parque São Bartolomeu. Mas, particularmente, as festas de caboclinho e as obrigações me metia muito medo, porque a polícia podia chegar. Lembra-se que nesses anos ainda era... Eu tinha um medo na escola de sair, eu sabia o dia que ia ter essa festa, nunca presenciei, não lembro, mas a minha avó e minha mãe contavam de outros terreiros que a polícia foi e pegou todas as coisas do axé, tá? Então eu tinha um medo muito grande. Ela era o caboclinho, a festa, e era maravilhoso, era incrível, era a festa que fechava aquele bairro, além do caruru do meu aniversário, que era dia 19 de outubro, era eu e minha irmã fazia aniversário, era fila, era arqueado para 200, 300 pessoas, era uma grande festa de aniversário lá. Então, era um terreiro de candomblé, um lugar de muita gente, muito parente, muita... você vê que o parto da minha mãe foi feito lá dentro mesmo, pelas próprias filhas de santo, minha avó Gamo, né, que era parteira, e aí, sim, era esse lugar, um lugar realmente encantado, uma pequena África maravilhosa, de dignidade, de companheirismo, e ficava ali, na Dom Sebastião Leme, no final da rua, né? E a rua já tinha casas de alvenaria, pessoas tinham carro, tinha um padre que morava ali, tinha uma mulher que era de Simão de Jeová, tinha outra que era budista, mas todos eles se falavam, e minha avó era respeitada por todos eles. Parafraseando Crispim, esse terreiro de candomblé era atípico, com certeza. Como a própria palavra já diz, os terreiros de candomblé são sempre em contato com a terra. Uma coisa que os inquices jamais fariam com seu povo seriam abandoná-lo. E já que a sorte os trouxera para cima do mar, para lá também foram seus encantados ancestrais. E os terreiros de candomblé têm uma relação com a natureza que já ressaltamos por aqui. No Tumba do Mar não era diferente, pois Crispim nos fala sobre a ligação da comunidade com o Parque de São Bartolomeu e a Lagoa do Abaeté. Bom, a ligação com o Abaeté era a ligação com o caboclinho, né? O caboclo, o sagrado dele acontecia no Abaeté. Então, sempre no 7 de setembro, ou naquele período ali, em uma data específica, o terreiro anualmente ia todo mundo para o Abaeté, e lá tinha todos os rituais, tudo acontecia ali, era muito bom. E eu lembro de uma vez eu ter visto um jacaré, e o caboclinho tem a ver com o jacaré. E claro que os mais velhos ficaram todos impressionados, mas eu só vi ele botar a cabecinha e subia. Eu falei, jacaré, o menino. Eu, jacaré, jacaré, e eu mostrando. E assim eles ficaram muito, os orixás, tudo, que nem tinha, todo mundo respondeu logo, todo mundo virou que não tinha que virar. Fiquei até assustado, porque era menino, vi aquilo ali. Mas era muito, 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 era um momento festivo, né? Para mim, como menino, eu não me tocava que era ritualística, eu não tinha ideia da ritualística. Eu achava que eram passeios da minha família. E que aquilo que acontecia na casa acontecia nos lugares que eles me levavam. Então, tinha o Abaeté, tinha o Parque São Bartolomeu também, tinha algumas coisas lá, porque ela era de Oxumaré, e tinha ido aos outros terreiros. Então, era sempre, todo ano tinha esse passeio para mim, né, que eram essas obrigações, tanto no Abaeté como no Parque São Bartolomeu. E eu até fiz um projeto, de 2001 a 2005, eu mantive um projeto social, uma extensão do projeto Bagunçaço, no Parque São Bartolomeu. Tenho muitos alunos lá, hoje homens e tudo, mulheres e tudo, por conta
dessa lembrança afetiva de minha avó. O parque tinha tido um assassinato de um policial lá, estava degradado, só o que eu posso fazer é ir lá e fazer uma ação lá. Eu acampei no parque, né? Fazer que eu fiz uma cabana com um grupo de jovens, acampei e mantive um projeto lá por muito tempo, com as comunidades, com tudo. Então, as pessoas que hoje cuidam lá do parque, que são as lideranças, me conhecem muito bem, porque eu fui lá e briguei mesmo com o meu corpo, porque a única coisa que eu tinha para oferecer é que eu nunca tive muito dinheiro para mostrar que o parque não era tão perigoso assim. Fiquei muito amigo dos barraqueiros, conheci quem eram os traficantes de cada lado, e eu podia circular dentro do parque. O pessoal do Pirajá não mexia comigo, porque tinha Alberto Pita lá do outro lado. Eu ia visitar Alberto Pita, saindo do alto do Rio Sena até lá, depois descia para visitar os barraqueiros cá, onde tinham as barracas. Então, por 5 anos, eu dediquei minha vida a essa ação lá no Parque São Bartolomeu, que era uma forma de homenagear a minha avó. De saber que lugar era muito sagrado para ela. Tanto o Parque São Bartolomeu quanto o Abaeté são historicamente espaços sagrados, reinos de encantaria, que por direito devem estar sempre abertos e preservados para acolher o povo de santo e os cultos das nossas comunidades. Onde tem mata, onde tem água, onde os animais habitam livremente, é onde o Vodum, Inquice e o Orixá e os espíritos encantados fazem morada. É onde a memória ritualizada sempre vai estar. Esse assunto puxa questões importantes que aconteceram e vêm acontecendo no curso da história da cidade de Salvador. O ecocídio, a necropolítica e o racismo ambiental do Estado brasileiro não considera que os povos negros e indígenas vêm sendo colocados à margem no que diz respeito ao direito à própria terra. O educador e curador José Eduardo Ferreira Santos, mantenedor do projeto Acervo da Laje, no subúrbio ferroviário de Salvador, recupera a informação de que tanto Itapajipe quanto bairros da atual suburbana como Itacaranha, Paripe, Periperi, entre outras, são redutos ancestrais da população tupinambá, o que explica a nomenclatura desses bairros. Mameto Senamean é mais um exemplo disso na sua história de vida. Migrou para o Alagados quando necessitou de um espaço para estabelecer sua moradia e a de seus santos. E mesmo que precário, encontrou uma família no seu bairro e teceu rede de solidariedade entre mulheres. Ela foi, além de líder do seu terreiro, uma importante articuladora da comunidade e se posicionou politicamente quando o Estado agiu com a mão de ferro ao derrubar e desapropriar os barracos e palafitas da Massaranduba sem diálogo com os moradores e um remanejo decente. Então, a vovó, né, Dona Sinamiã dos Santos, Dona Naí dos Santos, de Digina Sinamiã, era matriarca e ali se manteve. Eu nasci ali, o terreiro já existia, então eu acho que o terreiro vai para lá dos anos 60 e 65. Eu vou até uma boa pergunta para lembrar minha mãe, talvez menos, eu não sei a data bem. Mas ele existiu até a Mesa vir aterrar os alagados. Né? Como está lá no livro, minha avó não quis sair, ela não saiu, todo mundo tinha que assinar um documento, ela teve que assinar um documento para a draga, que era a máquina que pegava a areia do mar e jogava no lugar para aterrar, ela teve que assinar um termo de que ela não iria sair. Mas, ainda assim, assinando um termo, ela tinha que sair dentro do imóvel, porque aquele jato de areia podia quebrar as madeiras embaixo, nas tábuas que seguram as palafitas e cair. E ela não fez isso. Veio polícia, veio tudo, e ela ficou lá dentro com os orixás dela enquanto o jato acontecia. E aconteceu uma coisa inusitada que eu escapuli também, fui lá para dentro, quando eu ia deixar minha avó cair sozinha lá dentro. Né? Eu, menino ainda, 8 anos, 10 anos, apavorado com aquilo. Mas tremeu, e o Tumba do Mar ficou lá em pezinho. A areia subiu até o assoalho dele e aterrou ele, ele ficou lá. Mas o que aconteceu para ele vir acabar? A minha mãe foi tirada, né? A minha mãe, a nossa casa, que não ia sair também, acabou eles cortando. A nossa casa já não era mais anexa ao Tumba do Mar. O Tumba do Mar ficava do lado esquerdo da rua e já para meus 4, 5, 6 anos
eles fizeram uma disjuntória, um mutirão, e fizeram um outro palafitas para a gente do lado direito da rua, um pouco mais para cima. Então, a nossa casa, meu pai foi aterrando com lixo, com tudo, e a Mesa disse que nós não iríamos sair. A Mesa era Alagados Melhoramento, uma empresa criada na época do governo ACM para fazer o aterro dos alagados. Só que quando eles vieram destruir as outras casas, eles cortaram embaixo a nossa. E aí a gente teve que sair, né? Mãe estava no trabalho, eu estava na escola e acabamos saindo. Então, o que aconteceu com o aterro e as mudanças das palafitas? Aquele grupo de mulheres e tudo que eram do terreiro foram espalhados, né? Cada um para Mangueiras, um para o Lobato, todo mundo foi espalhado ali. Bom, desfacelou toda e minha mãe, na verdade, nessa época era a filha principal, que aí minha avó já estava em situação mais velha, situação financeira difícil, era minha mãe que mantinha ela, então minha mãe foi para longe, então ela não suportou essa mudança inteira e ela fez uma troca, que foi a troca mais equivocada que ela já fez. A minha prima ofereceu uma casa para ela na casa aterrada, ofereceu e era evangélica essa prima minha, adventista, ofereceu uma casa para ela ela estava doente, ofereceu uma casa para ela na suburbana, onde era ali, meu Deus, Terezinha, deu uma grana a ela e ficou com o barraco que ficou ali. E aí ela, sendo evangélica, ela achou que teve uma vitória, né? E ela já tinha sido filha de santo, não dali, mas do Tumba do Jussara, adventista, e comprou o terreiro, e hoje são casas de aluguéis, a filha mora lá, tá, e tudo. E minha avó, já doente, foi morar lá na Terezinha, mas não ficou muito tempo. Depois a gente foi buscar ela, alugou uma casa para ela morou nessa casa até morrer, aqui já na Massaranduba, mas não mais na Dom Sebastião. Então, foi nesse momento de crise financeira, minha mãe ter ido para longe, os outros filhos do santo todos indo para longe, com o aterro dos alagados, o terreiro foi perdendo força. Apesar de ter finalizado suas atividades em meados da década de 80, quando foram desapropriados os barracos palafitas do Alagados, a raiz do Tumba do Mar ainda permanece viva e deu frutos. A filha de Mameto Senameã, Mameto Unguelê, fundou o Tumba Incongossara, em Lauro de Freitas, dando continuidade ao legado de sua mãe. Além da continuidade religiosa através do Tumba Incongossara, é muito importante a gente ressaltar o trabalho que Crispim veio desenvolvendo com o Grupo Cultural Bagunçaço, projeto social situado na Vila Rui Barbosa, Rua Anísio Gonçalves, abrindo caminhos e possibilidades para jovens e crianças da Cidade Baixa se expressarem através da arte, seja pela música, dança, literatura ou pela promoção da preservação do meio ambiente através da reciclagem de materiais. Desde 1991, o grupo está ativo. Entendemos o espaço do terreiro de Candomblé como um lugar de ação política também, até porque a nossa existência é política, dos nossos ancestrais até aqui. As tentativas de nos apagar não cessam, mas a memória plantada na terra desobedece feito raiz de árvore velha que quebra o solo. É sobre essas lembranças debaixo do barro ou acima da água, lembranças que são fundamentos memória, que nos apoiamos para agir cada vez mais. Agradecemos a sua escuta de corpo todo nessas andanças com a gente. Agora é hora de tomar o bonde, voltar para casa e refletir sobre a potência de tudo que a gente viveu por aqui. É o Terreiros da Memória podcast articulando frequências sonoras que vão reverberar nos nossos oris por um bom tempo. Lembrar de barro vermelho, lembrar de barro vermelho, lembrar de vermelho barro, lembrar de barro vermelho. Olorumo do Pé. Até a próxima viagem.